O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo pode levantar muitas questões, tais como: alguém experimentou o batismo com o Espírito Santo ou não? É uma experiência especial ou todos que foram convertidos a experimentaram? Você pode ser batizado pelo Espírito Santo sem ter falado em línguas. O que é o batismo com o Espírito Santo? Na conversão, Efésios 4:5 diz que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Muitas vezes nós pensamos e dizemos não ser batizados no Espírito por não ter experimentado dons espirituais. Nem todos que são batizados no Espírito Santo falam em línguas, ou profetizam, ou fazem milagres. Essas são apenas algumas coisas que podem acontecer. Ser batizado no Espírito Santo também não torna você mais espiritual que outros crentes. Na conversão, a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus, recebemos o dom da fé que nos faz ouvir e compreender a palavra. Saiba que só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa que Jesus Cristo é o Salvador e que não há salvação fora de Jesus. Nesse primeiro sentido, todos os salvos são batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13. Efésios 4:5 diz que é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, o dom da fé, um só batismo, o batismo no Espírito Santo. Então, se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, é porque você já possui o Espírito Santo, é porque você já está batizado no Espírito Santo, e como está escrito em Efésios 4:5, há um só batismo, que é o batismo no Espírito Santo, ou seja, não é pelo batismo nas águas que você é salvo. De nada adianta você se batizar em alguma igreja apenas para pensar estar salvo. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus se diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Ou seja, uma pessoa não pode e nunca poderá dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o único Salvador, se não for pelo Espírito Santo, se esta pessoa não estiver batizada no Espírito Santo. Você já confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, de todo o seu coração? Então o Espírito Santo se manifestou em sua vida, ou seja, você foi batizado pelo Espírito Santo. Receber o Espírito Santo na conversão são certeza da salvação. O Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e que fomos perdoados. Romanos 8:16. Entendimento através do Espírito Santo, entendemos realidades espirituais se as palavras da Bíblia ganham sentido. 1 Coríntios 2:12-13. União com a Igreja. Ficamos unidos pelo Espírito Santo a todas as outras pessoas no mundo que aceitaram Jesus como Salvador. Cheio do Espírito Santo. A Bíblia também fala sobre se encher do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz que ficar cheio do Espírito Santo é melhor que ficar cheio de vinho. Nesse segundo sentido, o batismo no Espírito Santo é uma experiência especial que o crente pode ter com Deus. Quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, pode ter vários efeitos. Coragem. O crente perde a timidez, porque está completamente focado em Deus, não nas opiniões de outras pessoas. Atos dos Apóstolos 4:31. Capacitação. O Espírito Santo dá novas capacidades ao crente para ajudar no seu crescimento espiritual, na evangelização ou no crescimento da igreja. O crente poderá receber dons espirituais. Atos dos Apóstolos 19:6. Revelação. Essa experiência poderá ajudar o crente a encontrar a resposta para uma dúvida ou uma indicação do que deve fazer com um novo significado de uma palavra da Bíblia para sua vida. Dedicação. Por causa dessa experiência, o crente pode sentir mais vontade de conhecer a Deus e se dedicar mais ao trabalho de Deus. Atenção! Muitas vezes nós pensamos e dizemos não ser batizados no Espírito por não ter experimentado dons espirituais. Nem todos que são batizados no Espírito Santo falam em línguas, ou profetizam, ou fazem milagres. Essas são apenas algumas coisas que podem acontecer. Ser batizado no Espírito Santo também não torna você mais espiritual que outros crentes. Como é o batismo com o Espírito Santo? Os apóstolos não tinham ideia de como iriam experimentá-lo, mas quando o experimentaram, não ficaram em dúvida quanto à grave sua experiência. O fato de não ocorrer da mesma maneira sempre é evidente pelo que Pedro diz. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Logo, donde evangelizar, conversar com as pessoas, sabedoria e conhecimento é fruto do Espírito Santo. Nem todo mundo que se converte a Deus experimenta sua conversão da mesma maneira.
Nem todos experimentam o batismo do Espírito Santo da mesma maneira. Uai, seu app de vídeos curtos.